Oi! Mais um? Não. Mais dois? Não. Esse ano eu vou encher vocês de informações. Se preparem. Quando vocês menos pensar, estou aqui. E estou aqui com convidados importantes, temas voltados ao mercado imobiliário, imóveis. E hoje, nada mais, nada menos, vamos falar de algumas seguranças jurídicas sobre locação. A que ponto eu posso fazer, a que ponto o locatário pode brincar de gato e rato com o seu aluguel. Doutora, muito obrigado de ter aceito o meu convite. O Nobles Cash cada vez mais tem se evoluído. E eu gosto de tema polêmico. Mas eu não vou deixar vocês de cabelo branco, não. Só repetinho, só um pouquinho. Tenho várias perguntas. Vou começar te detonando com os de inadimplência. Olha, esse tal de inadimplência, ele está chegando a um ponto até onde eu posso jogar ele do 10º andar. Não posso, né? Mas posso botar de castigo? Então, vamos nós. Começamos com a primeira bomba. Inquilino inadimplente. Adoro quando isso acontece. A gente manda para o advogado, né? E quantos dias após atraso desse boleto eu posso já entrar de protesto? Rosana, primeiro eu quero agradecer o convite, é um privilégio estar aqui e a informação ela é necessária, né? Às vezes a gente fala, mas a gente não comunica e a falha na comunicação tem sido enorme. Então é um privilégio estar aqui, agradeço o convite, dando a minha contribuição e podendo ajudar o seu público com esses questionamentos, essas coisas bombásticas que você vai trazer. Vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal aí. É um pouquinho no amor, um pouquinho na dor. A gente começa mesmo. Já na dor, porque depois o amor é tudo zen, né? Isso. Falando ali, respondendo a sua pergunta, a questão do prazo para protestar um boleto, a lei ela não estabelece um prazo. Você pode protestar esse boleto um dia, venceu a dívida, o prazo era hoje, venceu amanhã, você já pode protestar. Porém, a gente fala de uma cultura, né, que a gente sempre orienta ali 30 dias, né, para a pessoa negociar aquilo, até por uma questão de custo, né? Tudo é custo. Então, se a pessoa vai negociar ali, tenta ver se a pessoa paga, mas prazo para protestar o boleto não tem um prazo estabelecido. O que tem é uma prática jurídica de em torno de 30 dias, para ver se aquele boleto é quitado. A Nobres, como imobiliária intermediadora de locação, nós temos o costume, né, antes de chegar a esse veredito, que é pesado, porque existe uma custa, sim, só que essa custa depois do inquilino para botar o teu nome limpo. Né? Então, ele vai ter essa custa também. E, às vezes, ele não deixa de pagar, não é porque ele não quer, é porque aconteceu algum contratempo, né? Então, a nossa postura é de chamar o inquilino, conversar com o inquilino, não uma, duas, três, de chegar a ligar, às vezes, não todo dia. Não espere essa ligação todo dia. Mas, pelo menos durante esse prazo, a gente costuma dar os seus 30 dias. Quando vai vencer o segundo, eu mando uma notificação extrajudicial e nessa notificação eu dou 48 horas para quitar. Caso contrário, a gente manda protestar. A Nobres está no mercado há mais de 15 anos e eu vou te dizer que eu tenho a felicidade desse tempo de ter protestado em 15 anos 10 inquilinos, 2 despejos e 2 retomadas de posse. Para a quantidade de clientes que a Nobres tem, isso não chega a 2, 3% da nossa carteira. Então, ela é pouca. Até porque a gente se preocupa na avaliação desse cliente. Mas, antigamente, nós tínhamos o quê? O vai lugar, fiador ou calção. E só que essa modernidade com o tempo foi passando, virou cartão de crédito, que tem várias empresas, virou título de capitalização, como seguro fiança, que é
a moda do mercado atual. Porque o seguro-fiança, querendo ou não, para o proprietário, é uma garantia que ele vai receber no tempo curto. Com o fiador, ele vai receber, mas com tempo mais longo. Aí vem mais uma pergunta assim, bem cabeluda para a doutora. Eu posso pegar esse boleto 3, 4, né, que está atrasado, né, como ele tem fiador, né? Quanto tempo eu posso entrar com uma ordem de despejo? Eu tenho um prazo mínimo que eu posso, exemplo, está 3 meses atrasado, eu posso entrar com uma ordem de despejo? Rosana, mais uma vez, pegando ali o gancho do prazo do protesto. Não tem prazo, tá? Vencer um dia, você já pode. Porém, existe a prática jurídica. Volto a reiterar esse ponto que é muito importante para as pessoas não saírem assim, desvairado, fazendo ação de despejo, protestando. Você tem que ponderar a situação, como você bem colocou, o que você faz aqui na Nobres, né? É uma cultura que você criou aqui dentro. Tá? Isso não é para abrir margem nem precedente para inadimplência, não. Você tenta resolver a situação como você ponderou. Às vezes é uma questão ali de acontecer algum imprevisto, né? Tá todo mundo nessas labutas diárias, a gente não sabe. Então você criou essa cultura. Mas, por exemplo, a lei não estabelece prazos. A prática jurídica que a gente orienta para o cliente quando procura a gente é dentro, assim, 60 a 90 dias. Porque quando você parte uma ação de despejo, você tem que entender que é uma ação judicial, tá? Para você ter uma ordem de despejo, só vindo de um juiz, tá? E a gente sempre diz que juiz não pede, juiz manda. Ordem se cumpre, ordem judicial se cumpre. Isso também, muito embora você está correndo atrás de uma inadimplência, mas isso gera um custo também para a sua empresa. Então, o bom senso é bom nesse momento. Não adianta você ir com sangue no olho e aí daqui a pouco você, ao invés de resolver uma situação, você cria outra e aquilo acaba criando uma bola de neve. Mas prazos, respondendo agora de forma direta a sua pergunta, prazo não tem. Você pode entrar com ação de despejo também, logo em seguida que essa dívida venceu. O que a gente orienta? É seguir um roteiro, notificar formalmente esse inquilino que está inadimplente. Por quê? Quando você entrar com ação judicial, toda essa documentação tem que estar ali. Aí um juiz que vai analisar viu que você seguiu aquele roteirinho ali. Você tentou negociar, chamou para conversa. Aí a pessoa não tem... Isso mesmo. Inês é moita, vou ficar na moita, e aí... Bem por aí. Hoje, a Nobres trabalha com quase 80% com seguro-fiança. Não fazendo propaganda para as seguradoras, mas já fazendo. A garantia e a facilidade de você resolver o problema, ele é muito mais fácil. Parece que enquanto você, empresa mobiliária, está cobrando o inquilino e assim, é mais importante eu vou para uma viagem, não vou nem dizer que é para Paris, tá, gente? Mas é mais eu pegar esse dinheiro, vou ali para Pissarras, passar um final de semana, vou para Barra Velha, sei lá, enfim. Vou para uma praia ou para casa da tia e não pagar o aluguel, a imobiliária ela tem um desgaste, porque é o trabalho dela. Ela está lá representando o proprietário pelo bem. Mas a seguradora resolve isso em 2 tempos, gente. É só você mandar para a seguradora que, 30 dias depois o dinheiro começa a entrar na conta do proprietário, ele recebe normalmente. Em vez de eu ficar com meus brancos assim aparecendo, a seguradora fica. Então, essa parte jurídica da seguradora, é claro, a gente é obrigado a cumprir umas regras da seguradora. O que ela pede, a gente tem que encaminhar. É ela que dá o aval final, se eu alugo ou não para você. Mas no momento que ela dá esse aval, ela se responsabiliza. E hoje, eu ouvi até semana passada num café, que eu adoro tomar um cafezinho aqui na Artesã de vez em quando eu consigo fugir, eu ouvi uma senhora comentando com outra senhora, não, eu vou deixar meu imóvel fechado porque o inquilino não paga, ele destrói. Gente, uma imobiliária tem essa segurança, ela faz a vistoria, o proprietário chega para você, olha, não quero botar qualquer um, eu quero que você selecione, eu quero ter garantia. Garantia é seguro-fiança.
Então, vamos fazer o seguro fiança que você tem essa garantia. E quando ele sair, se ele detonar o imóvel, a seguradora se vira nos 30 e põe o imóvel de volta como era. Então, vale a pena. Aí, esse questionamento que às vezes é fiador é diferente. E aí eu fico me perguntando, até onde eu posso? Eu posso protestar o boleto no dia seguinte? Vamos lá com seus 30 dias? Eu posso averbar os 2, 3 boletos em atraso na matrícula do imóvel? Né, do fiador, porque o fiador nada mais é do que o garantidor. Né? Aquele que diz assim, não, se ele não pagar é o banco. E assim sucessivamente se vai. Aí tem o caso do despejo. Vamos fazer o despejo. Com quanto tempo? Eu preciso esperar quantos meses para dar entrada no despejo? Porque eu dar entrada com 3 meses é uma situação. Eu ter que esperar, não, a lei fala assim, precisa de 6 meses para dar o despejo, aí são 6 meses de aluguel. E você põe assim um aluguel baixinho de 2.500, 6 meses, pronto. Já deu uma ré nos 2 lados. E tudo tem uma custa. Então, essa é a dúvida. Um contrato bem elaborado, a gente tem toda essa segurança, doutora? Vamos lá, vamos destrinchar aqui tudo que você colocou, para poder ficar muito bem claro para os nossos ouvintes. Volto a repetir, a lei não estabelece prazo. O que a gente usa é de bom senso e de prática jurídica. Volto a dizer, o boleto venceu um dia, você já pode protestar. A alocação está atrasada, um dia, também você pode entrar com ação de despejo. Porém, o que acontece? Essas medidas que você vai tomando, você tem que ponderar porque existe todo um custo, tá? Então, assim, como você já colocou aqui, você tem uma prática aqui dentro da empresa. Vamos tentar resolver. Porque que são a pessoa não se comprometeu, não se manifestou em nada, não procurou se mexer para quitar a responsabilidade dela, o débito, aí sim você pode começar tomar essas medidas, entende? Iniciar as tratativas para poder... Isso mesmo. E aí, dentro disso, dessas notificações que você entra em contato, a pessoa pode vir resolver, de repente, fazer ali uma negociação com você desse débito ali que está em aberto, como você bem colocou, você administra um imóvel que é de outra pessoa, entende? E é uma questão assim que a gente sempre fala, as pessoas no Brasil, e aí eu falo de uma forma geral, gente, não tem ainda uma cultura de fazer um trabalho de prevenção. Tudo, a gente tem o hábito, né? Isso parece que tem mudado já algumas coisas. Vamos entrar na justiça. Gente, o processo judicial ele é custoso. E é lento. E é lento, tá? É lento. O judiciário no Brasil está abarrotado de ações, tá? Isso, né? Enfim, pode fazer pesquisas básicas aí, entrar nos órgãos públicos e pesquisar. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele já emitiu um parecer no seguinte, uma ação mais simples no Brasil leva em média de 5 a 6 anos. Aí você pensa o seguinte, você resolve, mas e o tempo? O tempo já gerou um custo. Acho que uma boa conversa exatamente vale muito mais para os dois lados do que uma briga. Uma briga. Claro que não tem jeito, você tem que recorrer ao judiciário para resolver isso, tá? A questão do contrato, tá? Faz um contrato bem elaborado, chama um jurídico, um olhar jurídico para ver ali se aquele contrato, as pessoas ter clareza, porque o contrato, qual é a função do contrato? Fazer lei entre as partes. É isso que o contrato é. E um contrato, o princípio que rege um contrato, ele é de boa fé, entendeu? Então, tipo assim, essa questão do olhar jurídico, de ter um acompanhamento, traz segurança para ambas as partes. Sabe, para deixar ali previamente acordado, principalmente nesse contexto de locação, tá? E eu sempre digo, por que muitas pessoas preferem um imóvel fechado? Porque muitas vezes não vai procurar uma assessoria correta, uma imobiliária, um administrador de imóveis que sabe fazer aquilo ali, sabe? Porque, assim, todo mundo entende de tudo, mas espera aí, quando a gente vai ver uns certos tipos de contrato, você fica... Tá, ok. Quando não, pega lá, agora não é mais no Google, né? Agora é nas IAs. Não entende? Só nas IAs. Eu acho muito engraçado que às vezes eu vejo uns temas no Insta, eu costumo brincar comigo mesmo, até lá em casa. Existem alguns momentos do dia que eu falo, depois das 11 da noite,
que eu gosto de ficar com a cabeça vazia, né? Pegar, ver o que tem no Insta, o que tem no Face, aquelas coisinhas de cachorro fofinho. E aí entra assim como eu vou dizer? Pessoas que não entendem o que é um contrato de locação começar a dizer que tudo é o uso do imóvel. Sim. Né? Do Tem tempo muito isso. decorrer do imóvel. Não é assim. Se você alugou com pintura nova, existe uma vistoria, está no contrato. Quando está no contrato, você tem que regrar o contrato. O contrato está lá que você está ciente que é uma pintura nova. Ao sair, não tem essa coisa de uso decorrente. Então, o tema em si de locação, ele é tão extenso na área jurídica que esse episódio de hoje é só 1/3 do que nós vamos vir pela frente. Essas dúvidas de quando eu posso, porque a primeira dor de cabeça quando você aluga um imóvel é isso. Como eu faço para tirar o mal pagador? Porque existe o bom. Eu, sinceramente, durante esse tempo, eu me surpreendi algumas vezes em receber o imóvel muito melhor do que foi entregue. Mas também, gente do céu... O contrário também existe, né? É de chorar em alemão. Inglês, francês, né? Mas é de chorar. E isso acontece no mercado. Então, você que hoje que tem um imóvel que está vazio, que está fechado, não deixa ele vazio. Você está deixando ele triste, porque ele não tem um calor humano para usar. E o imóvel foi feito para ser usado. E quanto mais ele cuidado, mais ele valoriza. O imóvel que fica fechado, que não tem luz, não tem uma pessoa que vai cuidar, num vendaval você não sabe se a telha saiu, não saiu, se está entrando água, se não está entrando água, se tem mofo, se tem uma infiltração. Quando você vê, o imóvel está detonado. Ano passado teve uma senhora aqui que veio, estou querendo deixar meu imóvel para alugar. Ele está fechado há mais de 5 anos. Região maravilhosa, Atiradores. Quem não conhece Atiradores, né? Perfeito. Nossa, Atiradores, né? Uma suíte, mais 2 dormitórios, condomínio baixo, né? E fomos lá porque ela estava fora, veio para deixar o imóvel. Quando abrimos o imóvel, o apartamento de cima estava dando infiltração para o apartamento de baixo. Banheiro cheio de infiltração, já caindo o reboco do teto, um cheiro horrível, água pela sala. Por quê? Ele estava fechado. O síndico não tem como ver se o imóvel está tendo algum problema ou não. E não é só casa, é apartamento, é geminada, é um todo. Quando ele fica fechado, sem uso, sem a pessoa ver o que está aí, ele acaba se deteriorando, ele acaba perdendo valor. Então, não deixa teu imóvel parado. E a segurança jurídica é muito importante. Na hora de você colocar o inquilino, ou procura uma imobiliária de confiança, ou um corretor de confiança que trabalhe com locação. Mas se você quiser alugar direto, procura um advogado. Para ele ler o teu contrato, não usa aquele de papelaria, pelo amor de Deus, que não tem embasamento nenhum, não tem regra nenhuma. E um bem é um bem, né? Você investiu nele. Então, faça com que ele continue sendo valorizado. E é um adendo nessa tua fala, muito pertinente e importante, Rosana, como sempre, a função social da propriedade, né? Porque não faz sentido você investir no imóvel e ficar ali fechado por medo, porque isso, porque também tem muitas falas, que a gente reproduz muitas falas. Aí, como você falou, foi tomar um café, a senhorinha lá falando que não vai alugar porque o inquilino não paga. Mas qual inquilino? Porque ela pode pegar uma experiência ruim e ela generalizar. Certo. Não é bem por aí. Hoje, a maioria no Brasil, as pessoas não têm imóvel próprio, mora de locação. Então, quer dizer, esse pessoal todo é ruim. Hoje, Joinville é uma cidade que tem recebido muita gente de fora. Esse pessoal tem morado de locação. Muitos clientes seus aqui imóvel de locação, né? Que acaba depois migrando para o imóvel próprio. Exatamente. Então, tipo assim,
uma experiência ruim você não pode generalizar. O que está faltando é o seguinte: se informar e procurar profissionais que saibam lidar com locação. Eu sempre digo, existem imobiliárias que não trabalham com locação, é só contrato de compra e venda, negociações desse tipo. E imobiliárias que têm o misto, né? E tem outras que trabalham com administração de imóveis. Eu sempre falo, gente, para você trabalhar com administração de imóveis, com locação, você precisa entender. Porque você está administrando um imóvel que não é seu e você não. O proprietário não é só ele que é o seu cliente. Não, você acaba tendo como cliente o inquilino também. E o síndico também. E aí, dependendo do tipo de imóvel, é toda uma cadeia. E aí, o que falta aqui? É você passar a segurança e a clareza, porque é negócio. E negócio não se faz de boca. O negócio é contrato, muito bem redigido, com cláusulas claras, e a responsabilidade de cada um, tá? O locador, como proprietário ali, tem as suas responsabilidades, e o inquilino também, porque uma vez que ele fecha esse contrato, ele vai passar a ser morador desse imóvel. Tem responsabilidades a cumprir. Isso, e aí quantas vezes contrato, você é melhor do que eu ver isso, que às vezes você não tem só os seus contratos aqui da sua empresa. Às vezes chega alguém que pede para você olhar, que a gente vê contratos desequilibrados. Né, de colocar um peso em cima do inquilino. Peraí, não é assim, entende? Não pode ser um peso de duas medidas. Então, tipo assim, essas questões aí que você colocou, de você já ter recebido imóvel que estava melhor, né, porque tem inquilino zeloso. Tem sim, tem pessoas que são cuidadosas, entende? Então, a gente não pode pegar uma parte pelo todo. O que está faltando nesse ramo da locação é gente que realmente entenda de locação. Tá? A legislação muda constantemente. Tá? Houve atualização na lei do inquilinato, os tipos. Agora tem um assunto que não foi aqui. Tributário. Mudou. Que foi, né? Mudou a tributação. Mudou. O tipo de locação por temporada, o tipo Airbnb, que é outra também, uma discussão que é um próximo tema que eu vou discutir com vocês. A gente precisa estar se atualizando a todo instante, porque é a dinâmica da sociedade, sabe? E isso precisa estar muito bem claro para quem está fazendo negócios e ter uma pessoa que entenda para estar intermediando. O inquilino e nem o proprietário vai chegar aqui para você e dizer: Rosana, olha, eu só quero fazer isso aí, tá tudo certinho aqui. Não, ele vem aqui, o proprietário com o imóvel e o inquilino com o interesse. Quem tem que ter expertise? Você. É o intermediador. Entendeu? Sempre o profissional que tem que olhar. Gente, isso evita muitas dores de cabeça, tá? Inquilino mal pagador. Ele tem fiador. O fiador tem um imóvel. Detalhe, esse imóvel eu só peço quando ele está quitado, porque senão eu vou ser um segundo alienante. Aí não adianta nada, né, doutora? Ele tem um imóvel quitado, ele está atrasado, tem uns boletins de locação atrasado. Diz que pode, doutora. Eu posso averbar esses boletins na matrícula do imóvel do fiador? Diz, conta. Pode. Isso é muito bom. Quer dizer que eu posso averbar os boletos de atraso na matrícula do imóvel do fiador? Pode. Tem possível. É possível. Tem uns requisitos ali a seguir, mas é possível sim. Então, da mesma forma que eu não vou protestar ele no dia seguinte, porque ele está atrasado, eu vou tentar uma conversa. Parte 1, a conversa não deu certo. Parte 2, eu notifico o bichinho. Parte 3, não deu jeito, eu posso chegar lá no cartão de registro, eu quero averbar esses boletos de locação. Sim, antes de você ir para o cartório de registro, você primeiro vai protestar esses boletos. Certo. Primeiro eles têm que estar protestados. Depois que você protestar, o devedor ainda vai ter 3 dias para quitar essa dívida. Tá? Se ele não quitou em 2, 3 meses, ele vai quitar. Mas aqui é o cartório que vai entrar em contato com ele, o cartório de protesto. Tá? Lá no protesto, o registro de protesto. Ele vai receber lá a fotinho para pagar em 3 dias. Não pagou em 3 dias, esse protesto ele vai ser lavrado. A partir daqui, já entra o procedimento para registro na matrícula do imóvel. Viu? Mais uma segurança jurídica para você que tem imóvel alugado com fiador, porque seguro e fiança não precisa, eles se viram nos 30. Não pagou,
o fiador que emprestou o seu nome, só lamento. Porque eu acho que deve, até antes de chegar nas vias de fato de lavrar, chamar o fiador para conversa. Então, montes, fica a dica. Dá para averbar na matrícula, faça um procedimento. Meu conselho, diz que eu estou errada, conversa com ele, tenta em 30 dias, de qualquer maneira, conversar. Deixa isso documentado, não é fio de bigode, documentado, que você tentou, ou por WhatsApp, ou por e-mail, chamando para conversar, para dividir, que o proprietário está disposto, mesmo em parcelar em algumas parcelas, para você botar o teu aluguel em dia. Não deu? Notifica. Notificou que você tem um prazo X para fazer o pagamento ou para se explicar, caso contrário ele vai ser protestado. Nesse meio tempo, você chama o fiador e já comunica. Ó, está indo para protesto os boletos do aluguel do afiançado que você assinou embaixo e ele não pagou. O fiador chega e diz assim, não, vamos acordar? Ok. Não, não vamos acordar, você faz o que você quiser. Aí, amigo, só lamento, vai ser uma dor de cabeça. Mas eu fiquei muito infeliz em saber que eu posso dizer para o inquilino que tem fiador, não vai pagar, querido? Vou averbar a tua dívida. E aí você não vende o imóvel, tá? Com aquela averbação, porque ele deixa de ser livre e desembaraçado de qualquer ônus para um problema grave, digamos assim. Com ônus e ações. É isso mesmo. Ele é gravado de ônus e numa via judicial a gente chama de premonitória. E para tirar essas averbações, considerando ainda, Rosana, para deixar muito bem claro, que o cartório só faz a baixa com a quitação da dívida ou uma ordem judicial. Para você ver as questões, as dores de cabeça que a gente evita. E considerando ainda que o fiador, ele precisa ter ciência e consciência que ele está assumindo previamente a dívida daquela pessoa que ele está ali garantindo. Então, vale a pena o fiador chegar a tentar parcelar a dívida para que não chegue ao trâmite final de fazer essa averbação. Né? Que você vai ficar com o seu imóvel trancado, um bem que você lutou. E vai ficar gravado de ônus e o fiador, como é que ele vai garantir essa fiança com o patrimônio dele, né? Então, precisa estar tudo isso muito bem claro. Então, no próximo tema, a gente continua com a doutora Elê, parte 2, parte 3. Temos muitos assuntos para ser discutido no futuro, muitos alertas, e a locação é importante você saber todos os trâmites, desde quando você inicia a locação, desde todas as tarifas, impostos, tributações que você tem que pagar, porque a DIMOB está aí, o Leão também, e o lucro também, né? Que o bem, ele sempre vai ter valorização. Exatamente. Obrigada, doutora. Eu agradeço mais uma vez, estou à disposição e é sempre um prazer, como eu disse no começo, estar aqui com você. A gente fala e a gente aprende também, né? E essa é a dinâmica da vida. Se inscreva no nosso canal do Nobrescast. Lá você tem vários assuntos interessantes, bastantes entrevistas e... Vou contar? Não, né? Em breve tem novidade. Nos siga.